Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Vamos ler uma carta de Paulo, ao qual muitos comentaristas dizem ser a carta, o escrito mais lindo do apóstolo Paulo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 27. Eu vou ler rápido e trazendo já um esclarecimento sobre o que nós estamos lendo, amém? Que o Espírito de Deus nos conduza, amém. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, olha só, ele já começa dando um alerta, dando uma plena convicção, uma certeza plena de quem anda segundo a vontade de Deus, para que essa pessoa não está mais condenada. Não está condenada do que, Elton? Eu sou livre, eu ando pelas ruas. Estou condenada do que? A condenação do pecado. A condenação por causa do pecado. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, todos nós fomos libertos da condenação do pecado. Todos nós fomos justificados. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Somos justificados mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o sacrifício dele. E aqui ele fala, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses que estão em Cristo Jesus? São aqueles que confessam Jesus Cristo ser o único e suficiente Salvador. Aqueles que declararam com a sua boca, mas também esses que declararam com a boca têm que acompanhar as obras de Jesus Cristo nas atitudes dela, no seu conversar, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nas suas condutas, no seu caráter. Isso é estar em Cristo Jesus. E anda segundo a vontade do Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então ele afirma, ó, quem está andando pela vontade do Espírito, quem anda pela vontade de Jesus Cristo, está livre do pecado e da morte. Mas agora ele vive pela lei de Cristo, pela vida. Versículo 3. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículo 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Versículo 8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, ele está dizendo que são aquelas pessoas que vivem fazendo a escolha de fazer aquilo que desagrada a Deus, de permanecer no pecado. Não é aquela pessoa que peca, sente a tristeza e se arrepende e abandona. A pessoa que tem a mentalidade carnal, ela permanece constantemente, dia após dia. Ela não se arrepende. Ela sabe que Jesus Cristo morreu pelo pecado dela, mas mesmo assim, ela vive continuamente. E assim, ela está vivendo uma inimizade contra Deus. Ela está vivendo uma inimizade pelo que Jesus Cristo fez, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez. Versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha só, existem as pessoas que permanecem conscientemente praticando o pecado consequentemente, dia após dia, não se arrepende. Mas existem as pessoas que pecam e se arrependam. E elas passam a viver naquilo que agrada a Deus.
negando o pecado, porque ela sabe que aquilo desagrada a Deus, ela sabe que aquilo é inimizade contra Deus, e ela vive agora pelo Espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus. E dessa forma, ela é justificada. Ela tem na mente dela que ela é justificada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ela entende que o sacrifício de Jesus Cristo para ela é pleno, é satisfatório, é justificativo. Versículo 11. Mas o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Versículo 12. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para que vivemos segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas, se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo fala, nós somos devedores pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós temos que viver pelo Espírito, não mais pela carne. Porque se a gente viver pela carne, nós somos agora culpados. Então, para nós não sermos mais culpados, condenados pela carne, nós temos que viver pela vontade do Espírito. Viver pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela graça, pelo favor imerecido dele. Vivemos com as obras do Espírito de Deus. E as obras do Espírito de Deus escolhem fazer as coisas que agradam a Deus, que louva a Deus pelo que Jesus Cristo fez. E ele fala que, dessa forma, todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus e nós somos filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebemos um espírito de servidão para novamente ter medos, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos com Deus. Versículo 18. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória de há de ser revelada em nós. Então o apóstolo Paulo fala que, versículo 9, há uma ardente expectativa da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que sujeitou à esperança. Versículo 21. Porque a própria criatura também será liberta da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que todos nós venhamos viver a liberdade da criação do Filho de Deus em nós, com nossas atitudes, guiados pelo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus me conduza e continue te conduzindo, em nome de Jesus Cristo, para que todos nós venhamos viver a ressurreição com Cristo Jesus naquele grande dia. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Não há condenação para quem vive em Cristo Jesus. Amém.